Olá pessoal, boa noite. Estamos de volta com mais um podcast GPS, uma idealização das Assembleias de Deus, Ministério Belém, né, Luíne? Isso mesmo. E a Assembleia de Deus, Ministério Belém, ela está presente em 44 endereços, sempre uma próxima de você, abrangendo a cidade de Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e sul de Minas. E o endereço da nossa igreja sede é a Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú. Pastor presidente Euclides Vaz Júnior e a sua esposa, irmã Licinha, né, Luíne? Isso mesmo. Um beijo para a irmã Licinha, é a nossa ajudadora ali o tempo todo, né? Então, quando a gente fala de Outubro Rosa, é muito importante, já adiantando o assunto, né? Nós fazemos menção a toda essa mulherada que trabalha na igreja, né? Essas mulheres que trabalham também na sociedade. E para isso nós temos aqui também uma convidada, né? Sim, uma convidada muito especial. Muito especial. Ela é médica, já vamos adiantando, né? Fazendo jus ao tema, Outubro Rosa. Ela já é pós-graduanda em Medicina de Família e Comunidade pela Unifesp. E ela vem de Governador Valadares, uma mineira. Minas Gerais. Queijo. Pão de queijo, doce de leite. Pamonha, doce de leite. Então é tudo aquilo que contribui para a gente ficar acima do peso, né? Mas agora ela vai falar que ela contribui para a gente ficar bem, né? Sim. Ela é natural de Governador Valadares. Atualmente reside em função da atuação profissional aqui em Pindamonhangaba, né, Luíne? Sim. Estamos falando aqui da doutora Bruna Pimenta Borborema. Isso mesmo. Bruna, boa noite. Boa noite. Muito grato pela aceitação do convite. Obrigada, agradeço o convite de vocês. Sabemos que a agenda de um médico, né, é muito disputada. A dela, então, um pouco corrida. Disputadíssima. Um pouco corrida. Mas antes de adentrarmos ao tema, Bruna, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus, tá? Que vai de encontro ao coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. E a palavra de Deus encontra-se no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, no versículo 35 e o versículo 36, Luíne. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, Jesus ele teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Talvez, fazendo jus ao tema de Outubro Rosa, você se sinta assim hoje, aflita, desamparada, mas o mesmo Jesus que curava, segundo essa passagem, continua curando hoje. E sabe através de quem? De instrumentos como a doutora Bruna, que está aqui hoje presente. Certo, Bruna? Certo. Que você seja um instrumento hoje de Deus para instruir todos os nossos ouvintes. E vamos iniciar, Bruna, hoje, onde você atua como médica, o que te levou hoje a está fazendo a pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade. Como que está a sua rotina hoje? Qual a região que você atua? Então, hoje, atualmente, eu trabalho aqui em Pindamonhangaba, na atenção básica mesmo, né? Lá no bairro das Campinas. E trabalho ali desde dezembro de 2023 e justamente por trabalhar com essa parte de Medicina de Família e Comunidade, que é o posto de saúde, eu acabei fazendo e estou terminando já a especialização nessa mesma área, né? Para aperfeiçoar um pouquinho mais naquilo que eu trabalho. Então, acredito que seja mais nesse intuito, né? E, sendo natural de Minas, Governador Valadares, o que te trouxe para Pinda, Bruna? O que me trouxe para cá foi justamente o programa Mais Médicos, né? É um programa do governo. E acabou que eu escolhi aqui. Escolhi, na verdade, outro lugar e Deus me colocou aqui. E vim parar aqui. Deus te colocou. É interessante, né? Doutores, né? Doutora, no caso, menciona a Deus, né, Bruna? Sim. Às vezes muitas pessoas criam aí um estereótipo de conflito, né? Entre a ciência e a fé. Entre a ciência e a fé, né? Tem muitos, né, que acabam com essa divergência e acabam saindo um pouco, né? Não conseguem trazer os dois juntos para a mesma área, né? E a gente vê... Eu fico feliz, né? Já tivemos outras médicas também entrevistadas, quando há essa junção, sabe?
da medicina, né, da atuação, juntamente com a fé também. E dentro desse tema de fé e medicina, você já passou por situação em que você não tinha resposta e você viu que foi a mão de Deus ali? Com certeza. E isso acaba que o próprio paciente consegue entender que não é a mão do homem, né? Vem de um algo mais superior, que não tem uma causa aparente, não tem exame que faça, que comprove como que um resultado de um câncer, por exemplo, ou de alguma outra patologia acabou inexistindo depois, não tendo uma causa aparente. Então, o próprio paciente depois percebe isso. Mas por que eu não tenho mais essa doença? Por que melhorou? Cadê meu tumor? E é justamente Deus. E eles entendem, sabe? Então, essa parte da população, quando eu tive esses milagres aí, né? Que eu falo que não é a gente, é justamente ele. Os pacientes acabaram percebendo mesmo que teve uma mão superior que ajudou eles nesse momento. Olha, você como médica deve testemunhar muitos milagres, né? Primeiro milagre é a forma como você se tornou médica também, né? Porque a gente viu ali, você contou um pouquinho da sua história antes. Você pode falar um pouquinho sobre essa profecia que você recebeu no começo? Então, na verdade, eu era católica antes, né? Então, eu acabei me convertendo aos 18 anos de idade e sempre tive o sonho de fazer medicina. Então, ali as coisas não estavam dando certo e a gente começa até a questionar, né? Fala, nossa, parece que eu vim pra Cristo e minha vida tá dando tudo errado no início, né? Mas é porque Deus prepara o caminho que Ele quer pra sua vida. Então não adianta às vezes a gente tentar sair. É da forma dele. Tudo tem um propósito e um princípio pra ter acontecido, né? Então, logo no início da minha conversão, eu recebi uma profecia de que eu iria para fora do país, que eu ia estudar em outra língua, era outro custo financeiro, né? E que não ia salvar só vidas, como eu ia salvar almas também. E essa foi a profecia recebida. Meu Deus. E aquilo me assustou. Confesso que eu neguei 1 ano. Meu pai mesmo saiu lá da cidade dele para vir me confrontar. Justamente porque eu ia para um outro país e Deus não queria aquele, era outro. Sabe? Então tem todo o caminho dele. Até esse 1 ano de negação fez total sentido, porque eu estava indo para um país errado. E acaba que eu voltei para o meu país, já fiz a prova, né? E sou autorizada a trabalhar aqui hoje. E é por isso estou fazendo parte do programa Mais Médicos aqui na cidade. Faço a especialização também, mas veio todo lá de trás. Mas a questão da medicina sempre foi a minha primeira e única opção. Nunca tive segunda opção em vestibular, sabe? Mas se eu não fosse cristã nessa época, eu jamais acreditaria. Como é que eu vou para fora do país? Nunca fui para fora do país. Nunca falei outra língua. E acaba que eu tive que estudar medicina em 2 línguas, né? Então, hoje eu posso atuar lá como posso atuar aqui também. Isso é gratificante para mim. E o país é? Paraguai. Paraguai. Isso. E hoje, então, Bruna, você atua, né, na estratégia de saúde e família no bairro das Campinas? No bairro das Campinas, isso. E é importante, né, uma ótima operação, né, de atendimento dentro do órgão público aqui de Pindamonhangaba. É um filtro, né, Bruna? É um filtro. Ali diante, é uma área em que está muito próximo à comunidade, acaba tendo bastante contato, né? É um cliente que você praticamente acompanha, né? Entra já nos princípios do SUS, justamente, né? A gente quer essa longitudinalidade, né? É um acompanhamento continuado que a gente tem com ele. Não é só tratar sintomas, você trata a família inteira e a parte social deles também. Então tem tudo um motivo. Nem sempre é só uma dorzinha. Às vezes não é motivo para eu poder tratar com medicamento, e sim com palavras, né? Então a gente realiza essa parte do acolhimento de uma forma geral. E a diferença é justamente por ser uma estratégia de saúde da família, a gente tem esse contato mais próximo com o paciente, né? Que é diferente de uma unidade básica. Que não muitas vezes contato. Ele só quer ser ouvido, né? Muitas vezes. A gente passou agora pelo Setembro Amarelo e agora a gente está entrando, né, nessa questão do Outubro Rosa. E eu queria te perguntar, é muito frequente você pegar um caso de câncer de mama ali no posto de saúde que você trabalha? Como que tá a situação? Na verdade, casos de câncer mesmo ali de mama, eu tive apenas 2.
tá? Uhum. Porém, o rastreamento, quando a gente faz, a gente acaba encontrando patologias benignas que não levam a um câncer, mas me levam a ficar estudando aquela paciente de um certo tempo, né? Para que não desenvolva Não ou desenvolva. se desenvolver, você poder tratar ali no início. De uma forma mais precoce, exatamente. E o tratamento precoce, no que ele ajuda tanto? Que a gente sempre ouve, né, falar sobre a importância de um tratamento precoce. Por que nós precisamos descobrir no início, fazer sempre esse autoexame? Para justamente a gente não chegar numa complicação ou então numa metástase. Já é difícil você tratar um câncer quando ele é bem localizado. Se acaba que eu descubro ele um pouco mais tarde e ele espalha para o corpo, por exemplo, vai ser mais difícil ainda de eu conseguir salvar aquela vida, vamos colocar assim, de eu conseguir ajudar ela. Então, além das complicações que afetam os outros órgãos, né, eu tenho a metástase dele, que espalha para o corpo todo. Então, aí se torna um pouco mais difícil. Meu Deus. Muito bom, Bruna. Então, ficou bem claro ficou. a atuação, a área de atuação, né, estratégia de saúde da família. E é melhor, é uma famosa frase, né? É melhor prevenir do que remediar. Né? Realmente. Com certeza. E o importante é isso, trabalhar sempre, né, na preventiva, trabalhar, né, de forma ampla, né, não só o paciente, mas todo o sistema cujo ele está inserido, né? E o importante é a gente mencionar também para quem está nos ouvindo, né, a estratégia de saúde da família, a rede pública também na nossa cidade oferece também outras assistências, a AMA, a PSF, né, a AMA é a assistência médica ambulatorial, a PSF que é o programa de saúde da família e onde a Bruna atua que é a ESF, né, que é a estratégia de saúde da família. E Bruna, você vem de uma família de médico? O que te atraiu para a medicina? Sempre quis medicina. Não Sempre. venho de uma família de médicos. Tenho bastante primos médicos, mas minha mãe, meu pai não é médico. Meu irmão é médico, né? Então acaba que não tenho nenhum caso ligado a parentescos próximos. São primos de segundo, terceiro grau, né? Agora, fazendo uma ligação né, Luíne, de medicina e fé, você acha que se você nasceu com esse propósito, com esse chamado, você acredita no chamado de Deus para essa... Acredito porque já escutei de outra profecia que Deus ia realizar aquele sonho que eu tinha colocado e que ele concordava com aquilo. Então acredito que foi sim. Não foi algo só de mim, mas dele também. Era algo que estava ali no teu coração ali desde sempre? Desde sempre. Nunca tive segunda opção. E é maravilhoso ouvir, né? Uma médica, atuante, estudiosa, e foi para o Paraguai, retornou. É fácil, Bruna, essa rotina? Não é Exige fácil. muito estudo. Muito estudo. É porque 6 anos já é muito tempo, né? 6 anos de estudo. Mas ainda tem especialização, ainda tem residência. É um largo tempo que a gente percorre, então não é para qualquer pessoa. E não falo financeiramente, falo por ser uma dedicação um pouco maior. Ela exige isso, né? Você vê que a própria Outubro Rosa, o próprio rastreamento dela, esse ano já modificou de novo. Então a gente tem diversas atualizações. Então se você para no tempo e não continua se atualizando, você fica para trás, né? E acaba atrapalhando até para o seu próprio paciente, né? Para um diagnóstico certo. E como foi quando você foi, né, para outro país, como que foi a sua rotina lá? Você passou assim por situações assim, que te marcou? Como é que é uma língua estrangeira? No início sempre é difícil porque o novo ele assusta pra gente. Tudo que é novo ele assusta, qualquer mudança. Mas depois você vai pegando o jeito, você vai entendendo. Eu fui muito bem acolhida. Tanto pra parte, eu morei numa fronteira, então eu morava no Brasil e estudava lá. Então eu tinha o contato com a igreja. Então teve essa parte de conversão, de batismo. Lá pro fim do ano depois me mudei de país. Então parece que Deus me segurou esse 1 ano para que eu pudesse concluir todas as etapas de um cristão ali, sabe? E quando eu fui para lá eu poderia ter me desviado, né? Tava sozinha, eu e meu irmão. Tava ali longe dos pais. Ali tem acesso a cassinos, drogas, bebidas. Tem acesso a tudo. Armas é permitido. Então você vê as pessoas com arma na rua. Mas pelo contrário, eu
acredito que isso só me fortaleceu. A igreja que eu fiz parte lá também era assembleia, sempre fui da assembleia, e eu tive bastante apoio, tanto da igreja quanto dos próprios paraguaios mesmos. Eles tenho nada assim para falar deles, são sensacionais. As pessoas têm uma ideia muito errada ali da fronteira, mas questão de ensino, sabe, desenvolvimento, cultura é outro nível, sabe, que é só quem julga quem nunca foi, mas quem já viveu lá conhece, sabe? Muito bom. Então fica, né, Luíne, a dica e o esclarecimento para quem almeja e para quem já está nessa caminhada, né, da medicina. O bacana de ouvir é que quem tem a convicção. Isso que eu ia perguntar para ela. Se você tem algum conselho para dar para quem tem esse sonho de fazer um curso de medicina, porque a gente vê muitos jovens, né, muitos adolescentes até da nossa igreja, eles falam: eu tenho o sonho de ser médico, de ser uma médica. O que você diria para esse jovem, para esse adolescente que tem essa vontade? De certa forma, seja ele para medicina ou não, eu acho que vale a pena você persistir naquilo que você quer, né? Persistir mesmo. Medicina não é fácil no próprio país para questão de concorrência, né? Então você tem que se dedicar um pouquinho mais. E se realmente é aquilo que você colocou no seu coração, o que Deus colocou no seu coração, não desiste não, vale a pena. O próprio país, ele fornece, né, programas de financiamento, se passar em universidades particulares. Fora do país também tem faculdades maravilhosas, tem formas de voltar também para o país. Então não fique preocupado. Tem que só viver o processo, não pensar somente ali no futuro, nas dificuldades, né? Se a gente para olhar só para as dificuldades, a gente desiste de qualquer etapa da nossa vida. Então não funciona. Então é só persistência mesmo. Então você que está ouvindo aí, não desista, viu? Persista. Esse é o conselho da nossa doutora. Você está fazendo uma especialização também, né? Isso. E como que é essa especialização? É numa federal? É numa federal. Eu faço especialização pela Unifesp, né? Universidade Federal do Estado de São Paulo. E por ela ser uma especialização, pós-graduação, né? Ela não é como uma residência, né? A residência você atua mais na parte prática, porém eu já faço a prática, então depois de 4 anos atuando na minha área, eu posso prestar a prova de título. E aí sim eu adquiro uma especialidade ali, né? Por enquanto é só uma pós-graduação. Atualmente eu trabalho nessa área de medicina de família e comunidade há 2 anos. Aí a partir do momento que eu tenho 4, eu posso prestar a prova de título. E aí eu sou reconhecida como médica de família e comunidade. Então tá aí, a persistência ela acompanha a rotina de um médico, né? Além da sua rotina de trabalho, né? Pós-expediente tem todos os estudos, né, Luíne? Então é isso, né? A essência do podcast é transmitir a própria verdade. Né? É uma médica em que assimila totalmente, né, a fé e a medicina. Isso é muito bacana ouvir, principalmente, né, no Gerando Profissional Serve. Para quem já está na caminhada da medicina, a Bruna mencionou, né, com muita ênfase, várias atrações externas, né, principalmente na região, né, do contexto de vida dela, lá, vários atrativos, mas a persistência, o foco, né, Bruna, naquilo que você é chamado, faz você romper, né, todos esses atrativos, vamos dizer assim, tentações, né? Então temos que ter foco, oração, né? E é muito bom ouvir, Bruna, pessoas assim que sabem o que quer. Sim. Sabe? Você sente, né? Então quando eu pergunto, né, você acha que você nasceu com esse propósito, você está certo do que você quer, e ouvir um sim, isso faz a diferença de um profissional, sabe? A gente sente, né, quando a pessoa, no meio organizacional, né, eu cresci trabalhando numa indústria, e a gente sempre fala lá, o negócio é a pessoa certa no lugar certo, porque a pessoa certa no lugar certo faz as coisas bem feitas. Flui, né? Na verdade, tem que usar a melhor parte daquela pessoa no melhor dela, senão você está desperdiçando. Exatamente. Né? E uma gestão é isso, né? A gente identificar perfil, alocar na posição certa, mas quando a pessoa faz essa autoanálise e ela própria se direciona para aquilo que ela sabe que faz, porque foi chamada, ela rompe todas as barreiras. Pode vir um problema financeiro, pode vir os intempéries da vida, que ela persiste, a famosa persistência, né? E não desista, persista. Se surgiu alguma turbulência aí, vai passar, porque já dissemos em outros, né, podcasts, o famoso versículo, né? O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
A noite, às vezes, pode levar um dia, um mês, 2 meses, mas a alegria vem. Então, assim, persistam, não desista, né, em tudo que vai fazer. E você não nasce em busca de um propósito, você nasce com um propósito. Basta você identificar o dom que Deus te deu e colocar em prática, né? E o trabalho do inimigo em nossas vidas é desviar o foco. A Luíne, ela sabe por que ela nasceu, mas às vezes o mal vai lá, não, vai dar muito trabalho. Tá vendo quantas pessoas não tentaram? Você acha que você vai conseguir? Tantos médicos, né, Bruna, formados já. É que só olham para a parte negativa, né? E é justamente isso que ele quer, te desviar do foco. Desviar do foco. E isso é o que mais prejudica, quando você perde aquele olhar que você tem, para onde você quer ir, né? E colocando foco, como a gente sempre cita aqui na parte de Cristo, não tem erro. Só não pode deixar se desviar. E o nosso maior Senhor, o médico dos médicos, né? Jesus, o versículo lido, né, em Mateus, ele curava, né, todas as enfermidades e deixou essa medicina aí para os filhos dele, que somos nós, né? E quando a gente, né, se depara, igual a Bruna mencionou, com diagnósticos em que a medicina não tem a resposta, e você às vezes vê a mão de Deus, seja para o médico e para o paciente ali, né, é um milagre. Isso a gente chama de milagre, né? Aquilo que não se explica, aquilo que se vive, né? E um companheiro de profissão da Bruna é o Lucas, né, o evangelista. O Evangelho segundo Lucas é o que mais menciona passagens, né, Bruna, referente a situações em que não havia solução, igual a mulher do fluxo de sangue. Sim. Gastou tudo que tinha. Talvez, ele não menciona, mas a Bíblia me permite interpretar. Talvez ela tenha até consultado ele para ele mencionar essa passagem. Mas ela, sabendo que Jesus estava na cidade, pelo um ato de fé, ela disse: eu só preciso tocar na orla do manto dele. E ela tocou. Em meio a toda aquela multidão, né? A mulher era desprezada na época, né? Não tinha vez na fila de maneira alguma. E Jesus, quem que me tocou? E os discípulos: mestre, você está sendo amassado pela multidão. Como você pergunta quem te tocou? São centenas e milhares de pessoas, né, te apertando. Não, mas foi um toque diferente, porque desse saiu virtude. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você tenha recurso, mas você precisa de um ato de fé. Talvez você tenha, né, se consultado com médicos e tenha recebido um diagnóstico de que não tem mais solução, mas a última palavra é de Jesus para a sua vida. Tenha fé, porque pessoas como a Bruna, como disse, que já se deparou com situações cuja medicina não tinha resposta, eu tenho certeza que esse vídeo está chegando até você, essa mensagem está chegando até você, é porque Deus é na sua vida. Né, Luíne? É muito difícil, né, você se deparar com esse tipo de diagnóstico, né? Ninguém está preparado para receber uma notícia de que tem um câncer. Como que é essa situação, você como cristã, dá esse tipo de notícia triste para uma mãe, para uma família? Como que é esse momento? Esse momento, até falando da parte da medicina, a gente tem um protocolo que chama Protocolo Spike. As siglas são em inglês, mas de uma forma mais resumida, a gente prepara o ambiente, pergunta ali o que o paciente já sabe do assunto, o que ele quer saber, né? Quem pode saber se ele quer chamar uma pessoa junto. Então tem todo um preparo antes de dar aquela notícia, um acolhimento e deixar a cargo do paciente mesmo. Até que ponto ele quer saber? Ele quer saber tudo ou ele não quer saber, porque eu não posso ferir o direito dele, sabe? Quer ter uma pessoa junto ou não quer? É algo que eu tenha que ter um pouco mais de sigilo médico ou não? Então tudo isso é trabalhado, né? De forma com a equipe também, né? E a gente faz esse preparo até da sala, o ambiente, a questão de copo de água, questão de lenço, né? Então a gente não é uma notícia dada assim, falada, sabe? Cuidado ali com o emocional, né? Sim. A Bíblia, ela nos traz alguns princípios. Um deles é que nós somos seres tricotômicos. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E muitas vezes nós deixamos de lado
alguma parte do nosso ser. Então, tem pessoas que oram muito, cuidam muito do espiritual, mas deixa ali o seu cuidado, né, com o corpo de lado. Outras estudam muito, tá ali cuidando muito bem da mente, faz a sua terapia. Ou então pessoas cuidam muito do corpo, mas não cuidam da mente, né? Tem tudo isso. Como manter esse equilíbrio? O que você acha que nós devemos fazer para manter essa vida assim plena diante de Deus e também diante de todos os nossos deveres que nós temos com nós mesmos e com as pessoas? E é justamente o que você falou, você tem que buscar um equilíbrio. Se eu alimentar somente a alma, né, o corpo desfalece também, porque nós somos carne. Sim. Nós somos humanos. Mas se eu alimentar somente a carne, falando a grosso modo não falo de parte carnal, né? Falo de carne mesmo, osso, corpo, da parte física, a parte espiritual desfalece também. E é onde a gente acaba saindo dos propósitos. Então eu preciso desse conjunto. O corpo, ele funciona perfeitamente. Ele foi criado milimetricamente calculado, né? A gente fala que não tem como quantificar a não existência de um ser superior para criar tantos detalhes. Não tem como, sabe? E é justamente por isso que é necessário esse equilíbrio. Para que a gente não alimente mais um do que o outro, mas que alimente de forma igual, né? Para que a gente possa suprir as necessidades tanto da alma, da parte psíquica, da parte corporal também. Excelente, Eluine. Tricotomo? Tricotômico. E você encontrou equilíbrio, Eluine? Eu encontrei. A partir do momento que a gente encontra Jesus, né, é muito importante lembrar que a Bíblia nos traz essa assertividade, né, de cuidar do corpo, porque as pessoas separam muito isso. Eu não vou procurar um médico, eu vou orar. E isso é um erro muito grande. Então, quando nós estamos aqui diante de uma médica cristã, nós vemos aqui a importância, né, de nós sabermos unir tudo que é necessário para cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Que é o corpo que Deus nos deu. Tem uma frase de um filósofo que diz: Deus me deu uma mensagem e eu matei o cavalo. Porque ele não cuidou da sua saúde, morreu muito cedo e não conseguiu concluir o chamado de Deus na vida dele. Então, cuidado com o corpo é muito importante. Muito bom, Luíne. E é isso, gente. Fica essa preciosa dica, né, Luíne e Bruna, em buscar esse equilíbrio. E para isso exige esforço, exige renúncia. Você buscar um equilíbrio, vamos dizer, cuidar do corpo. Você tem que levantar. Se você tem uma rotina de trabalho, né, num horário comercial, você tem que levantar cedo. Porque na maioria das vezes você estuda pós-expediente, você tem que se dedicar ao estudo. Então você tem que buscar esse equilíbrio, né? Somos bombardeados hoje, né, de forma contemporânea pelas redes sociais. Programe o período de você se dedicar. É importante você se atualizar em relação a algumas informações voltado, né, ao que importa de fato para a sua vida. O restante a gente tem que sempre... Então é um exercício, é conhecer você, né, e buscar e encontrar, né, esse equilíbrio do corpo, alma e espírito. E Bruna, em relação ao Outubro Rosa, né, a gente sabe que ele tem como o intuito incentivar o autoexame, né, das mamas, estimular a realização da mamografia, promover informação e apoio para quem enfrenta o câncer e lembrar que quanto mais cedo o câncer ele foi descoberto, maiores são as chances de cura. E às vezes, né, eu tenho certeza para muitos que estão ouvindo, com que idade uma mulher deve iniciar o autoexame? Certo. Já vou dar uma cortada aqui que o Ministério da Saúde e o INCA já retirou a questão do autoexame, tá? O autoexame em si a gente não quer que as mulheres façam, sabe? O que eu quero que as mulheres façam? Que elas se conheçam, para que possam perceber os sinais, né? Justamente, notei a presença de um nódulo, notei que a minha mama tá com uma textura diferente, sabe? Mas para eu notar um nódulo eu tenho que palpar, sim. Mas entra nesse ponto do autoexame
na questão e no quesito que o Ministério da Saúde, o INCA, promove, é para que a mulher se conheça, para que ela note os detalhes mais precocemente, né? E a faixa etária mesmo, como você estava dizendo, da mamografia, esse ano teve uma atualização, então o rastreio ficou de 50 a 74 anos. Antes era até 69, podendo estender, né, e ampliar um pouco essa faixa etária a partir dos 40 a 49 anos. Porém, dos 40 a 49 anos é uma decisão discutida com o seu próprio médico, porque existem muitos riscos e benefícios, muitos falsos positivos, muitas angústias geradas por diagnóstico que às vezes não te levariam a um câncer. E você está estudando, está fazendo muito exame, está tendo ali dor, sangramento, infecção, alguma coisa do tipo ali que te gera uma angústia um pouco maior antes do tempo. Talvez nem evoluiria para um câncer. Então, o Ministério da Saúde, ele deixa aberto para que as mulheres possam fazer a partir dos 40 anos até 49, porém, o rastreio mesmo, ele é feito de 50 a 74 anos de forma bienal, a cada 2 anos, né? Logicamente, isso estamos falando de pacientes, né, assintomáticos, ou às vezes notar alguma coisa, porque a prevenção, ela vem para isso. Ela tem a diferença de uma investigação diagnóstica, né? A prevenção a gente quer para pacientes que não tenham sintomas, mas estão dentro da faixa etária, para a gente poder estudar e descartar. Já uma investigação diagnóstica, tá com sintomas, estou suspeitando, a gente estuda ele de uma forma mais precoce, né? Para evitar que eu tenha uma surpresa ali na frente, ou evitar uma complicação. E entra nesse ponto. Então, o que mudou, assim, de autoexame para autoconhecimento não foi só a semântica, mas foi todo o conceito, né? Que é muito maior. Sim. Eu tenho uma dúvida, assim, com relação, assim... Por exemplo, notei algo diferente. Qual o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Ou a pessoa que está nos ouvindo aqui tem algo diferente no corpo, está ali com aquela lâmpada da dúvida acesa. O que fazer? Tá, vamos falar dos sinais então primeiro, né? O que é de diferente para que ela possa buscar ajuda? Então, para a parte, como a gente está falando do câncer de mama, né? Nódulos, tanto mamários quanto na parte da axila, tá? E geralmente esses nódulos não doem, é só a presença dele ali mesmo, tá? Presença de sangramento na parte da mama mesmo, o mamilo tá sangrando sem motivo algum, né? A textura, a pele tá um pouco ali mais áspera, que a gente chama de casca de laranja, tá? Então você percebe que mudou textura, mudou formato, saída de secreção, coisa que não deveria ter. Muitas vezes ela é unilateral de um lado só. E também a presença de nódulos faz com que chame a atenção já, né, do próprio paciente. Chamou a atenção? Marca uma consulta com seu médico, né? Para que ele possa te avaliar. Aí ele sim pode fazer o exame físico, te orientar um pouquinho mais. E de acordo com a sua faixa etária, a gente escolhe o exame. Mamografia, ultrassonografia, né? Vamos escolher o exame certo para cada paciente. Olha só, interessante que ela falou aqui da axila também, né? Porque não é só o seio. Eu tenho uma amiga que a princípio parecia um pelo encravado, alguma coisa assim, uma bolinha no braço. Não era nem na axila, ainda de baixo aqui. E foi considerado um câncer de mama. E é algo muito raro, né? Acabou precisando tirar, né, os linfonódulos e tudo mais. Mas eu achei isso muito diferente, né, do que a gente ouve, né? Porque é toda uma região, né, que abarca. E também tem o caso dos homens, né? Tem. Os homens a gente entra numa parte onde não é muito frequente. Se a gente fala da prevalência, né, é muito maior nas mulheres, né? Então, a mulher, só por ser mulher, já é um fator de risco, tá? Mas os homens, eles abarcam ali cerca de 0,5% a 1% dos casos de câncer de mama. Então, não quer dizer que eles também não necessitem se avaliar, né? Lógico, um homem não tem característica de ter a protuberância ali, aquele volume mamário. Mas se eles notar um nódulo, secreção, uma textura diferente, isso com certeza chama a atenção dele. Homem já tem aquela história de não querer buscar um pouco a parte médica, mas alterou isso daí, chama a atenção dele. Então ele acaba vindo assim, a busca de uma forma mais precoce também. Interessante, Heloíne. Fica aí, pessoal. É um tema bastante, às vezes, direcionado para a mulher. Mas então, Bruna, o homem, ele pode ter câncer de mama? Ele pode. Qual que é o percentual?
0,5 a 1% só de todas as mulheres, de todas as pessoas que têm câncer de mama, só 1% vai ser homem. É uma quantidade baixa, né? Se você for ver em números, o Ministério da Saúde predispôs, assim, né? Fez um cálculo que mais ou menos no ano de 2025 teria 76 mil casos, sabe? De câncer de mama. Então é um nível muito alto. Se for jogar ali 1% deles, dá uma quantidade ainda razoável para homem, né? Mas mesmo assim, não se compara ao da mulher. E a gente fala bastante de preventiva, Bruna. E o que pode contribuir para o câncer de mama, tanto para homem quanto para mulher? Pode ser hereditário. Isso, vamos lá. Então tem fatores de risco, né? Esses fatores de risco entram os modificáveis e os não modificáveis, tá? Uma pessoa, vamos falar dos modificáveis, obesa, sedentária, bebe, fuma, tá? Então não faz atividade física, já entra como um fator de risco ali modificável, que ela consegue mudar o estilo de vida dela, consegue perder peso, consegue fazer atividade física, parar com bebida e cigarro pra gente conseguir diminuir um fator de risco, né? Agora, os não modificáveis, aí entra, tem o histórico familiar, né? Que a gente tem mutação genética, que a gente chama de BRCA1, BRCA2, que é o BRCA1 e o BRCA2. Mas isso já chama, eu vou até fazer um ponto aqui que já chama atenção, que a maioria tem medo dessa parte. Minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, mas a prevalência, quando a gente cita relacionada à causa genética, é menos de 10%. Então, as principais causas mesmo não entram muito na parte genética. Ela tem, sim, um peso, mas ela não é nem 20%. Pensa. Tô surpresa. Chama atenção, né? Que às vezes fica bastante medo, mas não. E outros pontos que chamam a nossa atenção para esses fatores não modificáveis é justamente uma menarca precoce, mulheres que menstruaram muito cedo, uma menopausa tardia, mulheres que pararam de menstruar muito tarde, tá? Mulheres que não tiveram filhos, tá? Então, nunca teve filho também é um fator de risco, porque a amamentação contribui como fator positivo, tá? Então, a nuliparidade, que é justamente não ter filho, é um fator de risco. Ou ter filhos acima de 30, 35 anos também entra como um fator de risco, tá? Então, idade, né, principalmente, tem o fator genético e tem esses fatores, como eu citei, modificáveis e não modificáveis. Meu Deus. Então, quanta coisa. A amamentação, ela reduz o risco de... Super. Reduz o risco de câncer de mama, câncer de ovário. Ajuda ali para passar os nutrientes, né? A parte de imunidade para o bebê. A gestante não, a puérpera, né? Que tá amamentando até ajuda na questão de perda de peso. Então, é bom para todos os lados. Tanto para a mulher quanto para o bebê. A amamentação é saúde. Então, crescei-vos e multiplicai-vos. É como que se o corpo feminino fosse programado de fato mesmo, né? Não, saindo daqui, eu vou chamar o Vinícius para uma conversa. Será que o Vinícius está ouvindo, Luíne? Ele tá aqui. Ele tá ali, né? Tá ali. Vinícius, vamos produzir, né? Assim a gente minimiza, né? Todos esses riscos. Então, doutora Bruna, temos os fatores que contribuem, então os fatores que pode prevenir são os opostos, então, né? São os opostos, é justamente esse um bom estilo de vida. E um que eu esqueci de citar também é relacionado à anticoncepção, né? O uso de remédios, hormônios, ele é um fator de risco lá na frente. Anticoncepcional. É um fator de risco para câncer no futuro. Logicamente, se aquilo foi indicação do teu médico por um certo tempo, não quer dizer que você precisa parar, tá? Mas ele entra como um fator de risco. A gente ouve muito falar, né, que é uma bomba de hormônios que acaba pesando negativamente na nossa saúde a longo prazo. A gente vê até outras opções, né, de métodos contraceptivos. Você teria aqui algum exemplo de método contraceptivo que seja mais saudável para o corpo feminino? A princípio, né, hoje o mais estudado é o Implanon, né, que tá vindo pro SUS agora. Ele fora do SUS, ele é bem caro, tá? Tá vindo agora. Mas se você for citar a parte que não tem hormônio, entra um DIU de cobre, por exemplo. Dura 10 anos no corpo e não tem hormônio, sabe? Mas tem seus outros fatores de risco. Então, sempre tem os riscos e benefícios, né? Sim. Entra nesse ponto. Então, fica aí, né? Dicas preciosas. As mulheres que têm filho reduz bastante, né, a probabilidade de ter câncer. Em relação aos homens, né, fazendo uma retrô aí, os homens podem ter sim
câncer de mama, portanto, né, mesmo sendo um percentual pequeno, mas quem tem que buscar ajuda, não precisa ter vergonha. E, Bruna, a pessoa identificou ali alguma coisa estranha no corpo. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é ir buscar uma consulta médica, com certeza. Detectado o câncer, a pessoa ela é bastante, assim, vamos dizer, carente no sentido financeiro. O SUS ampara essa pessoa? Com certeza. O SUS, ele fornece começando pelos exames, né? E a gente tem uma rede de apoio que é ali em Taubaté, que é a rede Hebe Camargo. Então, para qualquer câncer, a gente tem o apoio deles. Eu vou te falar, a consulta não demora. Na mesma semana, gente. Então, a gente tem essa disponibilidade de uma rapidez, como as pessoas não pensam, né? Super rápido. Mamografia, então, a gente tá no Outubro Rosa, não demora, gente. Dá pra fazer esses exames todos no SUS de uma forma mais rápida. Logicamente que temos exames que demoram, temos consultas que demoram. Mas, focando mais nessa parte, não é algo impossível, não. A gente tem total cobertura. Desculpa, a idade para fazer o exame, né, da mamografia é a partir dos 40 anos, é de agora 50 mudou, né? a 74 anos, podendo fazer a partir dos 40, e isso entra os riscos e benefícios, onde você vai discutir com o teu médico. Tem gente que quer fazer porque tem medo, né? Mas a gente tem que sempre colocar na mesa e explicar sobre os falsos positivos. Foi feito um estudo recentemente, onde eles pegaram 2.000 mulheres, tá? E de 40 a 49 anos. Dessas 2.000 mulheres, cerca de 580 detectaram câncer. Vamos colocar assim, deu positivo para câncer. Das 580, somente 80 tiveram que fazer biópsia, tá? Fez biópsia, mas não quer dizer que tenha câncer. É para um estudo um pouco mais aprofundado. Na hora que você vai ver, 14 realmente eram câncer. Porque 580 que eu citei anteriormente era falso positivo. Meu Deus, você pensou que era, mas não era. alto. Sabe? Acabou elevando, mas não era. Então, na conta final, a gente conseguiu em 2.000 mulheres salvar uma que realmente ia morrer por causa de câncer. Mais de 80 a gente expôs a exames um pouco mais específico, a angústia, a ansiedade, pensando que tinha alguma coisa pior, sabe? Então, por isso essa é uma discussão em conjunto com o seu médico, onde a gente expõe isso. Você quer realmente fazer, tem chance, né? Como a mamografia, tem aqueles questão de... A gente fala, né, raios e tudo mais, né? Vai estar exposto à radiação... É um fator de risco, querendo ou não, até a questão de fazer o exame é um fator de risco, mas ela é bem pequena, tá? A gente não quer dizer que não precisa fazer, tem que fazer. Mas aí entra nos riscos e benefícios, e é discutido com o paciente. Então, o que o SUS, na verdade, o Ministério da Saúde, ele fez, foi colocar essa possibilidade dessas mulheres a ter acesso ao exame. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia até agradece, né? Porque a gente ampliou a quantidade de mulheres fazendo o exame, e a faixa etária também. E as mulheres abaixo dos 50, como que fica? Então, aí estamos falando de pacientes com sintomas ou sem sintomas. Estamos investigando uma doença ou estamos só querendo fazer um exame de prevenção? Se elas for abaixo dos 50 e quer fazer, no SUS fornece. Vamos fazer a mamografia, não tem problema. Se ela for abaixo dos 40, tem sintoma, encontrou algum nódulo, alguma coisa, aí a gente opta pela ultrassonografia, tá? Mas um exame não substitui o outro. A mamografia, ela é usada porque ela consegue ver as microcalcificações. O câncer, quando ele começa a surgir. Coisa que a ultrassonografia não faz. Porém, a gente tem uma classificação que ela vai de 0 a 6, que a gente chama de BIRADS, tá? Dependendo do número que dá nessa classificação, é aonde eu escolho investigar um pouco a mais ou não. Então, dependendo dessa classificação, eu tenho que correlacionar. Então, eu peço a mamografia, mais uma ultrassonografia. Ah, não, deu um exame um pouco mais alterado. BIRAD5, BIRAD6, eu tenho que fazer já uma biópsia. Então, a gente vai seguindo a sequência, mas um exame não substitui o outro, tá? Agora, você já matou uma dúvida que a maioria das mulheres tem, né? Por que é esse exame, né, que é tão doloroso? Que as pessoas, né, costumam comentar sobre isso. Porque não é uma outra forma, um ultrassom. Então, é porque a mamografia, ela consegue identificar coisas que não é possível com ultrassom. Exatamente, porque ela detecta as microcalcificações. Mas vamos supor, uma paciente vem comigo, deu um resultado lá, BIRADS 3. 3 não significa que ela tenha câncer. É provavelmente benigno.
1 e o 2 é benigno, fica tranquilo. O 0 é inconclusivo. E aí onde eu tenho que pedir uma ultrassonografia. Então são pacientes onde a gente vai estudando um pouquinho a mais. Então dependendo da classificação que ele me traz, eu correlaciono com uma ultrassom. E a maioria delas fala, a mamografia dói. Então eu só quero fazer ultrassom. Mas aí entra nesse ponto. Se eu não faço a mamografia, eu não detecto as microcalcificações. É onde me dificulta. Porém, se eu tenho pacientes que têm mamas muito densas, já é a questão da ultrassonografia, ela é mais bem vista. Porque a parte da densidade, ela é calculada ali, né? A gente precisa da densidade para fazer a mamografia. Se a mulher ela já tem mamas muito densas, não consigo ver. Então, aí a gente usa a ultrassonografia. E uma dúvida importante, já jogando assim no ar, quem tem prótese pode fazer mamografia? Não pode, né? Pode. Pode? Pode fazer. Desde que seja com a técnica correta, tá? Agora, se ela acabou de operar, não faz nem 6 meses, aí a gente fala, vamos esperar um pouquinho? Ou vamos fazer uma ultrassom? Então, dependendo do caso, a gente espera. A amamentação, mesma coisa. Quem tá amamentando pode fazer mamografia? Entra no ponto. Poder até que pode. Mas por que agora? Mas dá pra gente esperar um pouquinho. Sabe? Agora, uma mulher com sintomas é outro ponto, né? E quem não pode fazer a mamografia? Se você encontra ali, né? Gestante, não é recomendado. Colocou prótese recentemente, não é recomendado. Ou então, pacientes que estão tratando alguma infecção na mama. Tá ali, todo machucado, com secreção. A mamografia ela é dolorida, gente. Ela aperta. Então, de apertar uma coisa que já tá dolorida, a gente espera. Tá? Mas temos essa opção da ultrassonografia também. Mas um não substitui o outro. Eles se correlacionam. Bruna, você trouxe muitas novidades pra gente. Porque a medicina, ela vai assim, avançando, né? A gente sempre ouve que com prótese não pode fazer a mamografia, né? Muitas coisas mudaram, né? Alguns conceitos dentro da própria medicina. E como que você faz para sempre se atualizar com relação a essas mudanças, a esses novos procedimentos? Eu tô sempre mais atualizada nessa parte do Ministério da Saúde mesmo. Eles têm a página deles oficial e fica disponível para a população de forma geral. Então, a cada nova atualização, a cada novo congresso, tem que ficar atento, né? Então, isso é uma busca que você faz mesmo. Eu, particularmente, como faço parte dali da especialização, acaba que eles também me trazem muitas atualizações recentes. Então, você tem que ficar de olho mesmo. A internet tá aí, mas basta saber usar ela, né? Da forma correta. Você se considera uma pessoa antenada? Muito, muito. Até vamos falar de rede social? Sim. Rede social, então, de forma geral, até quem você vai seguir, você pode seguir Ministério da Saúde, você pode seguir Sociedade Brasileira disso ou daquilo. Então, vai de você, do interesse de cada um. Excelente. Né? Então tá aí. Os seguidores que agregam, né, Bruna? Agregam. E postou lá recentemente o Ministério da Saúde. Se você seguir eles, vocês vão saber das atualizações recentes. Então, tem certos profissionais também que a gente acaba tendo como não é uma meta, né? A gente foca neles porque eles são mais antenados, transmitem informações. Então, assim, tem um lado bom e um lado ruim da rede social, mas quem sabe usar, usufrui dela, né? Show de bola. Preciosas, atualizadas, hein, Luíne? Fresquinhas. Fresquinhas. Então, assim, a prótese, ela contribui para o câncer, não? A princípio, não. Não. Não tem um estudo assim tanto. Mas é lógico, né? Tem certas próteses que causam ali mais aderência, complicações. Tem mulheres que acabam tendo que retirar, né? Uma lesão. Mas ele não... Isso, uma lesão. Tem a troca. Mas, como eu disse, ele não me dificulta para eu poder fazer uma mamografia. Tem uma técnica correta, né? Mas não quer dizer assim, ela tem prótese. Nunca vai fazer uma mamografia. Isso já caiu por terra. Então, excelente. Eu tenho certeza que sanou muitas dúvidas, né, Luíne? Muitas. Até aqui, né? Tem bastante. Não, se deixar, vai. Porque é um assunto, assim, então, que as mulheres têm muita dúvida mesmo, porque todo mundo um dia tem que passar por isso. Todo mundo conhece uma vizinha, uma parente, né? Alguém da família, alguém da igreja que tá passando por essa situação. Então, é o tipo de dúvida que faz parte do nosso dia a dia. Então é muito bom receber, né, uma pessoa assim que conhece e que compartilha, né, o que sabe. E se dedica, né? Se dedica a estar sempre atualizada, né? Muito importante. Então,
Ô Bruna, que recado assim você teria para dar para as mulheres hoje em relação ao tema do Outubro Rosa? Você pode falar para aquela câmera. Justamente para que vocês se conheçam melhor, né? Seja na parte ginecológica, seja na parte de mama, né? Vocês precisam se conhecer, de certa forma, para notarem essas mudanças que o seu corpo está fazendo. Então, notou uma mudança, como eu já citei anteriormente, os nódulos, as secreções. Não é necessariamente o autoexame, mas busque uma ajuda médica para que a gente possa, de uma forma precoce, estudar aquilo e evitar complicações, evitar metástases, tá? E justamente como você estava citando, Luíne, a parte do apoio familiar, isso é muito importante, a rede de apoio. E é isso que nós, da atenção básica, buscamos também, porque eu não trato só o paciente, eu preciso trazer a família para perto, para me ajudar naquilo, porque o psicológico influencia muito no tratamento também, né? Então é mais essa mensagem para que vocês não deixem de se examinar de certa forma, mas que se notarem alguma coisa, seja a população masculina também, que busque uma consulta médica para que tenha um diagnóstico precoce e um bom ali prognóstico. Excelente, né? Muito importante, Bruna, também que você mencionou, o apoio familiar. É a rede de apoio. Isso quem busca é o próprio SUS. Eu preciso, e o apoio não entra só a família, igreja também, religião, né? Sim. Atividade física que eles façam, que eles tenham grupos disso ou daquilo, a gente sempre busca saber. Eu preciso saber qual é a rede dele para eu poder contar. E dependendo da rede de apoio daquele paciente, eu até chamo para perto. É onde eu preciso trazer na consulta, junto, me ajuda. Aquele teu vizinho está precisando disso ou daquilo. Porque senão o tratamento não é eficaz. O tratamento ele entra nessa parte farmacológica, não farmacológica, psíquica, né? Dependendo do paciente com resultado de câncer, ele precisa até de acompanhamento psicológico. Então, eu preciso desse apoio total, né? É isso, ser humano é social. Olha para você ver, ô Luíne. Passamos pelo Setembro Amarelo, entramos no Outubro Rosa. Já vamos? E vemos que o Outubro Rosa tem total ligação, porque uma circunstância dessa de um câncer diagnosticado, a pessoa não ali amparada, né, psicologicamente, né, não tendo uma rede de apoio, como a doutora Bruna mencionou, ela pode cair numa depressão. Pode. Nunca ouviram falar de algum paciente que não sabia que tinha nada, descobriu que tem câncer, não deu um mês. É verdade. Meu Deus. Então, essa parte psicológica também influencia muito, né? Uhum. Agora, não levando em consideração um paciente que descobriu tardiamente, que isso também influencia, né? Então, a demora de buscar uma ajuda médica contribui para um prognóstico ruim, né? Que é um resultado ruim ali no final, uma complicação, uma metástase. Então, sim, influencia. E a gente ouve também agora, em conjunto com o Outubro Rosa, mencionar o câncer de colo do útero. Certo. Mulheres, câncer de colo do útero. O que significa isso? O câncer do colo uterino mesmo, né? É difícil falar para a parte masculina para entender, mas faz parte da nossa área ginecológica mesmo. E de forma... Como a gente aproveita esse Outubro Rosa, né? Para falar da mulher, da saúde da mulher, a gente acaba pegando elas também para citar sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Logicamente que o câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres ali, aparentemente falando, só perde ali para o câncer de pulmão mesmo, e em questão de incidência ele fica em segundo, porque ele perde para o câncer de pele, não melanoma, tá? Mas para você ver a prevalência mesmo, o de mama chama mais atenção, mas o SUS também fornece essa parte do rastreamento do câncer de colo uterino. E aí a gente teve uma atualização esse ano, então tá vindo, ainda não veio para nós, uma nova forma de coleta, tá? A princípio era o preventivo, e a gente continua fazendo o preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Que ele é feito em mulheres a partir dos 25 anos até os 64, sendo o exame em mulheres sexualmente ativas, tá? Com uma vida sexual, né? Presente. Então a gente vai fazer por 2 anos consecutivos. Deu tudo negativo, só daqui 3 anos, tá? Agora uma mulher que nunca fez o exame, tá lá com 29, 30 anos, vai fazer, aí sim a gente repete anualmente, né? Dependendo do resultado, né? Mas o SUS fornece total apoio, né? E esse segmento para dar câncer. Se deu câncer, a gente faz o segmento. Se deu alguma lesão que a gente suspeita, tem um outro tipo também de segmento que a gente faz, então a gente segue esses protocolos. E o novo exame que tá vindo é esse DNA HPV. Ele é um exame feito mais ou menos da mesma forma que esse, a faixa etária é igual, só que muda que ele é a cada 5 anos se o resultado é negativo, tá? Então facilita um pouco. Você sabia disso, Luíne? Fiquei sabendo agora. Então, o câncer de colo do útero também está em conjunto agora com o Outubro Rosa.
Muita novidade que ela trouxe. Muita novidade. Como diz nas universidades, é você engolir sem mastigar, né? Você tem que digerir depois. Então, se tratando do câncer de colo do útero, a idade é 25 anos? A partir De 25 a 64. Sim. Como regra ali, né? Mas a questão é que a maioria da população, de forma geral, por ser leiga e não ter esse conhecimento dessa questão, dessa faixa etária, por que a gente não faz antes? Porque pode ser que eu faça um exame numa adolescente, vamos colocar assim, e dá uma alteraçãozinha ali, mas às vezes é por maduração celular. Então eu coloco ela preocupada achando que ela tem câncer e ela nem tem. Aí entra os falsos positivos. Então, por isso o Ministério da Saúde fornece as datas. Ocorre. Eu vejo que a maioria, né, principalmente a população um pouco mais carente, acaba buscando uma unidade básica porque iniciou a vida sexual. Se eu iniciei a vida sexual, eu quero fazer o preventivo. E não funciona assim, né? Ele tem uma faixa pré-definida, que é a partir dos 25 anos. E quais são os sintomas? Câncer de colo mesmo, como ele é de forma preventiva, a gente vai buscar pelo exame mesmo. A gente faz ele dessa forma, tá? Não é questão de sintomas, não é uma coisa muito externa. Quem vai conseguir ver? Uma pessoa que já tá com câncer avançado, na hora de fazer o preventivo, você já vê que o colo uterino, ele tem já umas predisposições ali. A gente olha umas lesões mais feias, né? Com uma coloração diferente, às vezes secreções. Então muda na hora da gente fazer esse exame. Mas só consigo fazer quem tá fazendo o preventivo. Então é onde a gente nota. Isso. De ter os exames em dia. Isso. E todo câncer a gente sabe que tem perda de peso, mal-estar geral e por aí vai. Então você notou uma coisa muito esquisita assim, a gente tem que buscar investigar um pouquinho mais. Corre pro médico. Corre pro médico, exatamente. Muito bom, Bruna. Só que o tempo passa, né, Luíne? Caminhando pro final, Bruna, você deu informações pra gente atualizadas, preciosas. Sim, atualizadíssimas. Precisa vir de novo. Com certeza. Espero que você permaneça mais um pouco em Pindamonhangaba. Vamos ver, tá nas mãos de Deus. Com certeza, tá? E a gente, assim, queria agradecer, que Deus continue te usando sempre, tá? E que Deus continue abençoando sempre a sua vida, tá? Amém. Com muita paz, saúde, alegria. Que nunca venha faltar isso na sua vida. E que você venha ser um instrumento preventivo para as mulheres, né, Luíne? Para todas aquelas que irão ouvir. E tudo tem um propósito. Você, como servo de Deus, você está aqui porque Jesus marcou essa data. Olha, uma mulher que saiu lá de Minas Gerais, foi para o Paraguai e agora está aqui no podcast com o Michel gravando ali, o Vinícius sentado ali, né? Então, assim, meu Deus. É só Deus para fazer um negócio desse. Você nunca ia imaginar que encontrar um Júnior com a Luíne na vida. Nem conhecia Pinda, vamos começar, né? Pindamonhangaba. Nem Deus, conhecia. né? Deus é assim, né? Nós estamos na Assembleia de Deus. Como que surgiu a Assembleia de Deus? Olha, o Espírito Santo usou uma pessoa que foi lá para Daniel Berg e Gunnar Vring, e vocês vão para um lugar chamado Pindamonhangaba. Correram para um porão, foram lá, abriram o mapa. Parar, né? Parar. Isso. Michel, você corta essa parte. Então, assim, Deus trabalha assim, né, Bruna? E que você continue sendo instrumento. Você gostaria de dar um agradecimento para a família, para os pacientes? De forma geral, tenho, né, aqui na nossa igreja, né, meus pacientes também fazem parte dali, eu acabo atendendo uma congregação nossa, né, então agradeço eles por serem fiéis ali, né, eles realmente buscam a consulta, fazem o acompanhamento certinho, e só para que eles possam entender mesmo que às vezes eu preciso que Deus haja, mas às vezes eu preciso que vocês escutem o médico também, gente, precisa, tá, porque Deus capacita o homem também, então a gente também consegue ajudar vocês de certa forma com essa parte médica também. É mais isso. Bruna, muito obrigada. Obrigada de verdade. A nossa oração é que o Senhor ele continue te usando para salvar vidas e, como você bem colocou, para salvar almas também. Você seja sempre esse instrumento nas mãos do Senhor, como você já vem sendo, e que o Senhor te leve a lugares onde o seu coração nunca intentou chegar. Essa é a nossa oração, nosso desejo sincero para a sua vida. Que o Senhor te leve além daquilo que você sonhou, daquilo que você planejou. A gente sabe que você sempre sonhou ser médica, mas o Senhor, ele ainda te surpreende com coisas maiores dentro desta caminhada como médica. Então, em nome de Jesus, que você seja usada
para salvar tantas pessoas e para alcançar tantas famílias como você vem alcançando nessa comunidade que você está e em outros lugares que você ainda irá. Amém. Muito obrigada. Luíne, você recebeu uma consulta gratuita hoje, hein? Sim. Né? Um aconselhamento. Encerrando, Luíne, as nossas redes sociais, como é que faz? YouTube? É tudo mesmo @. É gps.adbelempinda. Então, no YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai encontrar ali a gente e você vai ver também vídeos inspiradores como este da Bruna e outros podcasts que nós já tivemos aqui, que com certeza irão contribuir, né, para a sua trajetória profissional, para a sua caminhada com Jesus. Então, seja um seguidor daquele que te apoia, seja um seguidor do GPS. Nos siga, ative o sininho, compartilhe as notificações e faça com que esse vídeo, né, essa gravação chegue ao máximo de pessoas. Envie esse vídeo para sua mãe, para sua irmã, você que é homem, tem uma mulher na família, envie esse vídeo para todas elas, porque é muito importante. Você que é mulher, compartilha no grupo das amigas, no grupo do trabalho, isso vai fazer toda a diferença e com esses simples atos de compartilhar, você pode estar salvando uma vida. Com certeza. Alguma palavra final, Bruna? Mas isso, gente. Eu agradeço por vocês terem me chamado e espero que sim, que alcance pelo menos algumas mulheres, né? E calma que ainda dá tempo, o outubro ainda não acabou, né? A gente coloca esse nome de Outubro Rosa para realização desses exames para as mulheres, mas o Outubro Rosa tem que ser o ano todo, tá bom? Não esqueçam disso, não só em outubro. Tá certo? Amém. Sendo assim, um forte abraço, pessoal. Que Deus abençoe a todos e até um próximo podcast GPS.